Boa noite, galera. Nós começamos então aqui o nosso primeiro episódio do Meio Mundo Cast. A gente vai estar apresentando o nosso servidor, apresentando as nossas ideias e falando muito do V5 junto com a Nicole. Se liga nessa novidade aí, habitante distraído, que é o nosso Meio Mundo Cast. Meio Cast. É isso aí, galera, é oficial. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês hoje o Meio Mundo RPG, que é um projeto aí inicialmente criado pelo Alexandre e posteriormente eu cheguei, a gente foi adquirindo membros, adquirindo pessoas, colaboradores, narradores, e a junção de tudo isso foi o Meio Mundo RPG, um lugar onde você pode fixar sua casa, fixar a sua mesa, as suas crônicas e ter o seu espacinho garantido. E a nossa ideia principal, além de jogar, é conseguir incluir todo mundo. Então, a gente fez todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Temos muitas novidades caminhando. A gente abriu a casa e dentro de todo esse contexto, a gente vai falar hoje de V5. E eu tô aqui, vou apresentar toda a galera para vocês, mas antes de tudo isso, eu vou me apresentar. Eu sou o Diogo Dice Master, eu sou um dos administradores do servidor de Meio Mundo, sou narrador, escritor independente. Fora tudo isso, eu tenho toda a minha vida profissional também. Eu sou despachante aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. E estamos nesse projeto do Meio Mundo RPG que salvou a minha sanidade aí na pandemia e deve ter salvo a sanidade de muita gente. Mas sem mais delongas, vou chamar aqui nosso convidado permanente, a pessoa que vai estar sempre aí junto comigo nos podcasts, o Ale, o nosso pai sombrio, o nosso administrador do Meio Mundo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, aqui é o Ale. Diogo, não foi só contigo, cara. Nessa pandemia, deveras verdade, os meios e as ferramentas online nos salvaram, né, da insanidade, sabe? Jogar RPG online tem sido um grande escape aí para muitos de nós aqui da comunidade RPGística no Brasil, acho que no mundo inteiro. E falando um pouco de mim, eu sou um grande entusiasta, tá, do RPG, especialmente do Vampiro à Máscara, desde as suas origens, né? Eu não sou tão velho quanto a primeira edição, mas sempre amei esse queridaço aqui da comunidade. E agradeço demais, cara, por vocês estarem aqui, podendo contemplar com a gente essa estreia. A gente tá fazendo um trabalho de formiguinha, abarcando aí várias comunidades, vários feras no RPG e trazendo todo mundo pra cá e também fazendo collabs com essa galera. É o nosso eterno bot, é o cara que quando a gente tava iniciando o servidor, ele aparecia em todas as mesas mutado. E de tão presente que ele se fez, ele virou o nosso ADM. E aí, Rafa? Salve, salve, galera. É um prazerzaço estar aqui com vocês, dividindo experiência, adquirindo experiência, trocando uma ideia aí sobre RPG e falando sobre Vampiro, né, que é, acho que, responsável pela difusão aí principal do RPG no Brasil aí, através, né, das suas edições, né, que eu conheci Vampiro por causa do V3, daí vim desde essa época, né. Então tamo aí, é um prazerzaço aí dividir esse podcast com vocês hoje. Boa, esse foi o Rafa. E a nossa terceira convidada, que hoje é a nossa convidada de honra, é Nicole Kloss, do Projeto Acervo. Seja bem-vinda à nossa casa e fala um pouco de você pra gente. Boa noite a todo mundo, muito obrigada aos meninos do Meio Mundo, é um prazer estar aqui. Eu sou Nicole Kloss, sou coordenadora do Projeto Acervo, que é um projeto que conta com 50 colaboradores da própria comunidade, cria conteúdo para RPG, em especial para Vampiro à Máscara. A gente tá aí, os meninos colocaram nossas redes aí também. É um prazer estar aqui, pessoal. É isso aí, galera. É isso aí. Apresentados todos os nossos convidados, a gente tem agora a apresentação do nosso tema principal, que qual é hoje? É Vampiro à Máscara, 5ª edição e seus impactos. A gente escolheu o V5 hoje para falar dele. Por quê, galera? O V5, hoje, no nosso servidor, é o carro-chefe. Apesar de a gente jogar todos e qualquer
tipo de sistema, a gente tá aberto a qualquer tipo de jogo, mas hoje é ele que traz a maioria das ideias, a maioria dos nossos eventos, e então, por isso, o tema principal do nosso primeiro episódio vai ser V5 e seus impactos, tá bom? Dentro disso, a gente vai começar agora, a gente quer saber de cada convidado como cada um conheceu Vampiro à Máscara. Eu vou começar por mim. Eu, Diogo, eu comecei com um RPG há mais ou menos uns 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando eu joguei uma mesa de Vampiro terceira edição. Meu personagem morreu em 2 ou 3 sessões, mas eu fiquei fascinado por aquilo, e após isso eu tive um hiato muito longo, por motivos de não achar jogador na minha cidade, não achar mestre, a vida leva a gente para outros lados, mas dentro de tudo isso, a gente se achou de novo no RPG e estamos aí para contar a história agora. Fala aí, Pai Sombrio, como que você conheceu o Vampiro à Máscara? Cara, é uma memória, assim, nostálgica, sabe? Como tudo aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estudava numa escola, né, daqui do estado, da cidade capital, e chegou um cara que eu lembro do nome desse cara até hoje. Nunca esqueci, Murilo. Queria ter encontrado esse cara depois, enfim, mas vocês vão entender. Ele chegou no corredor, a gente tava no intervalo, e aí chegou com o livrão marmorizado, verdão lá, da terceira edição do Vampiro à Máscara, mostrou pra mim, pra uns colegas, né, e chegou, bora jogar. Explicou a dinâmica da coisa, de vampiros e tudo. Eu lembro que na época eu já tinha visto algumas mídias vampirescas, né, da Anne Rice, do Francis Ford Coppola e outras coisas, então eu já tinha um certo apego por essa temática, né, dos mortos, de vampiro, de eternidade, romance, essa coisa toda. E quando ele me mostrou a proposta do Vampiro terceira edição, eu digo, cara, eu quero participar disso aí. E a gente jogou ali na hora do intervalo, acho que por 10 minutinhos, foi muito rápido, só explicou a dinâmica das fichas. No dia seguinte a gente tava lá de novo, pontualmente no intervalo, pra jogar um pouco mais. A gente nesse dia até estendeu um pouco o intervalo, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. A gente estendeu o intervalo um pouco mais, e aí a gente aprendeu ali as dinâmicas, as mecânicas do jogo, imergiu um pouco. Eu lembro das cenas, inclusive das primeiras cenas, e do meu primeiro personagem, que foi um toreador. Foi muito bacana esse primeiro contato com o Vampiro à Máscara lá no ano de 99, e desde então, embora tivesse alguns hiatos, né, em minha vida de jogando Vampiro à Máscara, eu nunca perdi essa paixão e esse entusiasmo pelo jogo. Cara, Vampiro à Máscara, quando você tem o seu primeiro contato, ele chama você, né? Ele toca dentro de você, assim. O primeiro contato com o vampiro, ele é meio complicado. Quem gosta, ama. Mas, Rafa, fala pra mim aí, como que foi seu primeiro contato com o vampiro? Apesar de todos nós sabermos que você mais gosta de jogar D&D, né? Então, cara, eu vou mais ou menos nessa época aí que você falou, tá? Não lembro o ano ao certo, mas algo em torno ali de 2002, 2003. Foi quando 2 amigos meus, um inclusive está no grupo do WhatsApp, né? Do Meio Mundo, que é o Fabiano, mais conhecido como Horok. Ele e o Jefferson, que a gente morava perto, né? O Jefferson era meu vizinho de casa, assim, uma casa pra baixo, e o Fabiano morava na rua de cima. Uma vez eu passei perto da casa do Jefferson, né? Era muito amigo do irmão do Jefferson até então, e eles estavam falando de um jogo que era, você interpretava um personagem que era um vampiro e tal, não sei o que. Aquilo começou a fomentar na minha cabeça. Eu falei, puta, cara, quero jogar isso. Aí eles falaram, então, a gente te ensina tal, aí foi. Comecei a jogar vampiro e tal, comecei jogando com Gangrel, tá? Eu fiquei apaixonado pela temática do Gangrel ali, de poder ter metamorfose, transformar em animal, tal, essas coisas. Mas não foi só vampiro, né? Eu joguei GURPS, joguei Sistema Daimon, joguei Trevas, né? Do Sistema Daimon, joguei 3DT, cara. E joguei D&D também, né? Mas assim, acho que, como eu falei antes, tipo, vampiro foi o principal responsável, vamos dizer assim, né? Apesar de curtir bastante D&D também, né? Voltando agora, voltei esse ano a jogar, né? Tive um hiato bem, assim, considerável. Tava aí desde 2013, 2014, aí sem jogar efetivamente. Mas voltei a jogar esse ano. E é engraçado, cara, que como traz memórias afetivas, né? Falar de RPG. Porque foi um dia que eu tava aqui dando um suporte aqui pra minha esposa, limpando a casa e tal. E eu sempre gostei, tipo, de fazer alguns serviços assim, escutando música. Comecei a escutar Iron Maiden, tipo, é uma banda que eu gosto também, né? Músicas que eu gosto e tal, e lembrou bem a galera. Daí eu falei, puta, cara, a gente jogava RPG, ouvia Iron Maiden, ouvia bastante banda de heavy metal aí. Saudade de jogar RPG. Comecei a buscar, né, na internet coisas de RPG e tal, e aí foi, né? Voltei a jogar esse ano e efetivamente tô aí, né?
me preparando para narrar D&D e quem sabe futuramente outras coisas aí, mas tamo aí, né? Voltando aos poucos aí. Nicole, como que você conheceu o Vampiro da Máscara? Conta aí esse encontro maluco aí entre você e o RPG. Cara, eu comecei do modo hard. Eu comecei jogando live action. Puta que pariu. Eu comecei jogando live action com um toreador. E era uma toreadora francesa. Pra vocês terem ideia, eu fiz tanto bundalelê no live que ela acabou empalada e tocada de volta pra França. De tanta zoeira que eu fiz naquele negócio. Inclusive, fui enganada por um traveiro. Alô, Henrique Ferraz. Fiz uma arpia me traduzir pras pessoas. Porque eu falava com um sotaque muito ruim. E foi assim que eu comecei com o Vampiro à Máscara. Mas eu tive um hiato bem grande ali. E que eu tive filho e tudo mais. E depois de anos, um amigo me chamou pra ajudar a narrar um live action num evento. Um mini live. E eu levei meu marido junto, a irmã dele e tudo mais. E a gente saiu tão empolgado de lá que eles saíram e disseram: a gente quer que tu narre. Porque tu é que mais tem conhecimento. Meu conhecimento era só de live action. Eu não conhecia o RPG de mesa, nem as regras, nem nada. E comecei a narrar assim. E esse amigo entrou nessa mesa. E daí a gente começou a usar o sistema da mesa e tudo mais. Só que esse amigo, ele jogava há 20 anos. E eu, puta merda, como é que eu vou surpreender este cara? Um jogo. E comecei a estudar. Eu achava muitas informações em inglês. Meu inglês não é tão bom. Comecei a achar em muitos livros separados. Eram muitos livros que eu comecei a ir atrás de misticismo do abismo. E eu juntei isso e pensei, pô, tô juntando, tô tendo todo esse trabalho. Eu não vou saber traduzir, mas seria legal disponibilizar isso pra comunidade. E comecei a ir atrás da comunidade, procurar tradutores. E começou a juntar gente e tudo mais. E isso era começo da pandemia também. Salvou a sanidade de muita gente mesmo. Inclusive a minha, com 2 crianças pequenas dentro de casa em isolamento. E assim nasceu o Projeto Acervo. Porque a gente começou a se deparar não só com os textos em inglês, mas também algo que refletia a cultura deles lá. E a gente resolveu trazer isso pra nossa cultura. Trazer isso, disponibilizar um material que refletisse a nossa cultura. Como seria um Bruja no Rio de Janeiro? Como seria um Bruja no Rio Grande do Sul? E a gente começou a juntar esse pessoal que estava preocupado com isso, que queria engajar nisso, e assim nasceu o Acervo. E é, querendo ou não, minha principal função hoje. E, querendo ou não, como dizem alguns, a Nicole respira vampiro. É difícil você começar com live action e não ser repreendido pelo resto da galera, porque parece loucura no começo, né? Inclusive, na minha época... Eu nunca tinha jogado RPG antes. Na minha época, aqui na minha cidade, ele tem uns cemitérios aqui muito icônicos, sabe? E tinha uma galera que jogava Vampiro à Máscara no cemitério, cara. Uma galera bem hardcore mesmo. Eu cheguei a participar umas 2 vezes disso quando eu comecei a jogar, depois eu parei. Mas é um negócio complicado. A gente sabe que Vampiro à Máscara, 5ª edição, aí chegou, a Galápagos trouxe pra gente em inglês, em português, desculpa, só tínhamos em inglês, e chegou o material, e agora a gente vai falar de sistema. Vamos comparar sistemas aí. Galera, o que vocês estão achando do V5, do sistema de 5ª edição? Porque, galera, o sistema de 5ª edição, na minha opinião, ele descomplicou muita coisa que o sistema em si próprio complicava nas edições anteriores, né? Então, o sistema de fome, a humanidade, a dinâmica de jogo, ela ficou muito mais intuitiva e muito melhor para se jogar assim, para se rolar com o storytelling. Mas eu quero saber assim de vocês particularmente aí as nuances do último sistema que a gente teve, que foi talvez o mais icônico 3ª edição, para o V5. Na minha opinião, só teve pontos de melhoria, né? A 5ª edição de Vampiro à Máscara, ela contempla ou ela abraça, né? Vamos usar os termos do vampiro, ela abraça assim uma edição que não é propriamente do Mundo das Trevas, que é a edição do Vampiro Requiem, especialmente a 2ª edição. Ela abraça esse sistema do Vampiro Requiem. Muita gente na comunidade rejeitou o Vampiro Requiem, rejeitou o Chronicles of the Darkness, né, ou a Crônicas das Trevas, às vezes por mera falta de conhecimento mesmo. Mas o V5 ele traz as mecânicas do Crônicas das Trevas, ele traz as mecânicas do Requiem, essa fluidez que você falava, Diogo, para dentro do sistema da 5ª edição, e foi isso
que recebendo feedback de quem tá no grupo do V5, né? Por exemplo, em outras comunidades do Facebook, a gente se percebe que essa foi uma das coisas que mais agradou. Foi como a mecânica ficou muito mais fluida, menos engessada e muito mais propícia para o aspecto do horror pessoal, tá? O V5 ele veio muito forte com essa pegada, trazendo a questão da fome, né? E do contato a cada milissegundo com a besta de maneira muito ardente, por assim dizer. Então, essa pegada do V5 ela é muito bacana. O sistema ele tá diretamente ligado, né? E puxa muito para esse aspecto quando te dá falhas bestiais na rolagem de dados, né? O crítico bestial. Então, a qualquer momento numa rolagem você pode estar tendenciando a manifestar a besta e agir de maneira impulsiva, descontrolada ou compulsiva, né? Cada clã ganhou um aspecto que deixa ele muito mais dinâmico, né? Que são o aspecto das compulsões. E nas edições anteriores, talvez só lá na primeira edição e na segunda edição a gente consegue ver um pouco dessas dinâmicas de fome de besta muito mais implícitas no jogo do que na terceira edição, quando a coisa ficou um pouco mais, eu diria, amigos de todos, um pouco mais colorida. A quinta edição ela traz essa dinâmica mais tons de cinza novamente, essa dinâmica do horror pessoal muito mais forte, e isso me agradou demais. Eu já jogava o Hacking antes, o Hacking foi pioneiro nisso aí, então não foi muito difícil para mim a adaptação quando eu vi a quinta edição surgindo no Brasil, né? Interessante, cara. Eu acho que o principal aí são algumas mecânicas, né, básicas aí que eu tô acompanhando a galera falar, e fazer uma menção aqui ao canal do Fernandes, né, que tem feito uma série que, para quem é basicamente totalmente noob igual a mim, em V5 consegue trazer bastante entendimento do sistema, das mecânicas, algumas coisas assim. Tinha algumas coisas que ficavam muito travadas na época do V3, né, algumas mecânicas que, você simplesmente deixava um dado decidir por tudo, ou não tinha essa questão da fome. Eu acho que essa questão da fome ela veio bem a calhar mesmo, né? Igual o Ale falou aí, o vampiro ele luta contra a besta interior dele sempre, a todo momento. Quando ele vai se alimentar, quando ele vai tratar com outra, fazer alguma interação social com outro membro, alguma coisa do gênero, entendeu? Então acho que a quinta edição ela vem bem a calhar nesse sentido, de abraçar mais pessoas, abraçar mais tribos, abraçar assim, um espectro maior de pessoas, entendeu? Acho que isso foi bacana na evolução da quinta edição também. Isso traz uma outra coisa à tona, mas eu quero ouvir a Nicole primeiro. Nicole, fala pra mim suas impressões do sistema do V5 para as anteriores. Uma coisa que me apaixona no Vampiro, que também não é muito difícil de chegar à conclusão olhando pra mim, é o horror. É a questão do conflito da humanidade, a questão do quão humano o vampiro pode ser. E no V3, no V20, enfim, tu conseguia, de certa forma, você conseguia explorar o jogo sem explorar isso. E o V5 traz isso de uma forma que não dá. Além de, como o Rafa falou, de abraçar mais pessoas do mais, que é uma coisa que a gente se preocupa, quanto eu, Nicole, se preocupa com isso, de trazer isso para mais pessoas, porque é cultura. A questão do horror ali, ela é muito mais eminente. Tu tem aquilo ali em xeque muito grande. E uma coisa também que me chamou muita atenção no V5 é a questão de segurança. É a questão de que a crônica ali tem setado coisas que tu não pode tocar, coisas que são limites. E isso é muito importante quando a gente fala de uma RPG ou de qualquer conteúdo de horror, que é a segurança. Que é nosso lema, por exemplo, para ser divertido tem que ser seguro. E isso o V5 traz de uma maneira mais clara, de uma maneira jogável, inclusive, botando aquilo ali no sistema. E isso é muito importante. Isso é uma das coisas que do V5 mais me chama a atenção. O V5, ele descomplicou, na minha opinião, muita coisa, sabe? As paradas de dados, que tinham muitas paradas de dados, conseguiu diminuir muito aquele sistema complicado que a gente tinha de combate, mas eu acho que muita gente ainda não migrou pro V5 por causa de nostalgia. Tem muita gente que é muito apegada ainda aos sistemas anteriores, e eu acho que isso é o que mina um pouco a quinta edição de Vampiro à Máscara, sabe? Eu acho que esse tradicionalismo que as outras edições trouxeram e o tempo que se passou entre elas, porque Vampiro à Máscara, a terceira edição, saiu entre 99 e 2002. As datas, elas divergem um pouco aí se você pesquisar, mas tá tudo entre 1999 e 2002. Então, esse tempo que se passou deixou o pessoal que joga Vampiro à Máscara talvez muito apegado às tradições anteriores, o que faz esse pessoal ficar um pouco resistente para migrar para a edição. Mas eu acho que com o tempo isso vai ser quebrado. Sem dúvida.
Lucas, a gente sabe que o material agora está disponível em português, né? Com certeza, à medida que os livros forem chegando nas mãos dos narradores, dos jogadores que querem ser narradores, isso aí vai numa crescente, né? Eu aposto muito na crescente da quinta edição no Brasil, pelo cenário como um todo. Eu sempre estou passeando aí junto com vocês pelas mais diversas redes do cenário, que tratam do cenário, né? E a gente vê que a galera tá muito hipada, né? No hype gigante, com a novidade, e a gente sim entende que é questão de alguns meses mais para que caia no gosto. E assim, cara, eu acho que vai superar, assim, no quesito gosto e realmente positivamente das edições anteriores de modo geral. O pessoal das edições anteriores, uma hora seja daqui 6 meses, um ano, vai deixar de anteriores e vai ver 5. Essa é uma opinião pessoal. Eu acho que ele vai ganhar mais espaço porque ele tá pegando 2 gerações ao mesmo tempo. Ele tá pegando uma geração que já jogava e tá pegando uma geração que tá começando a jogar, inclusive numa época muito boa onde a internet tá movendo o RPG, cara. Isso é um fato. Eu acredito, assim, que o palco é favorável. Eu acho que a proposta, ela tem seus méritos, tem seus caminhos aí a seguir, tá? Eu acho que grande parte, talvez, desse caminho ainda tenha que ser trilhado. Por exemplo, tudo que é novo causa uma certa resistência, né? Toda mudança causa uma certa resistência. Foi assim com outros sistemas, né? Falar de D&D, talvez o único sistema aí que tenha mantido uma constância, atualizou algumas coisas, mas ele mantém a mesma cara desde o início, é GURPS. Infelizmente já não tá mais tendo atualizações para o Brasil já faz muito tempo, mas falando de V5, eu acho que é vencer a barreira da resistência, cara. O pessoal precisa entender que as coisas evoluem e por isso as coisas elas têm que se modernizar, tem que atender o gosto de todos, tem que ser algo democrático, não pode ser restrito àquele grupo que gosta, aos saudosistas, vamos dizer assim, senão o hobby não cresce, né? Senão a diversão ela fica estagnada só para aquele público e vira nicho. Eu acho que o V5 tem essa oportunidade. Eu só acho uma coisa, que talvez, cara, a galera que às vezes assim divulga muito aí V5, o pessoal que tem talvez um exponencial muito grande, eles precisam fazer um conteúdo mais focado na proposta do jogo, que deixou de ser só horror punk gótico para ser horror pessoal e político, entendeu? Acho que hoje existem questões que você consegue colocar para abranger um conteúdo mais atualizado, né? Falando aí de diversidade, falando de lutas pessoais, essas coisas todas aí. Eu acho que tem um caminho legal, mas a galera também precisa se abrir para proposta nova, entendeu? Eu concordo. O pessoal aqui no palco, eles estão se movimentando aqui. O papo gerou polêmica. Lennon, ele acha que o pessoal, uma galera aí não vai deixar de jogar V3 e V20. Eu concordo com ele e falo pra você que existe um saudosismo que não sai das pessoas. Tem um pessoal que é realmente apegado ao jogo, sabe? Porque traz lembranças boas, traz coisas que remetem à nostalgia da vida deles. Tem 2 pontos que vocês já colocaram, mas que é bom reforçar. Vampiro foi um jogo lançado mesmo, sucesso no V3 há mais de 20 anos. Então, a comunidade que se manteve do Vampiro foi por saudosismo, não dá pra dizer que não. É um jogo que não tinha atualizações, vamos dizer assim, em sua sistemática e tudo, há mais de 20 anos. É uma galera que tá jogando isso há 20 anos, né? É uma galera que tá jogando isso há 20 anos. O V20, ele não trouxe necessariamente atualizações, ele pegou o melhor de cada coisa, a melhor coisa de cada, e compilou aquilo ali. Então, o pessoal que joga é por saudosismo. E lidar com uma comunidade, tu trazer algo novo, como o V5 trouxe, vamos dizer assim, um outro sistema, praticamente, para jogar aquele cenário, vai ter resistência. Porque quando eles esperavam um lançamento, eles esperavam algo parecido com o V20, algo que agregasse ao que já existia, e não algo novo, necessariamente. Então, a gente tem isso, como disse o Rafa, nós tivemos isso com outros RPGs, com o D&D. Então, eu acredito que vai pegar não só as 2 gerações, porque aqueles que já jogavam vão continuar jogando o seu V3, o seu V20, muitos vão jogar V5, mas também traz uma nova geração, porque querendo ou não, todo lançamento do RPG chama a atenção da comunidade RPGística em si. Por que está sendo lançado algo novo para determinado RPG? Vamos ver isso aí. E isso vai trazer mais pessoas, e vai trazer mais pessoas que também vão perguntar para essa comunidade por que existe tanta divergência, e também vai olhar para as edições anteriores, pelo menos uma parte delas. Então, Exatamente. A gente tem muito para agregar ali em cima. Então, a gente vê, por exemplo, que tem muito vídeo saindo, como o do Fernes, sobre o V5. O próprio Acervo tá com uma crônica de V5, apesar de fazer conteúdo para o V20 para trás também. Por
porque a gente vê que tem público pra tudo isso. A gente vê que vai ter gente, quem sempre amou vampiro vai continuar amando, e aqueles que começarem a amar, vem pra agregar. Essa nova geração de RPGistas em geral, tá? Eu não vou falar só de vampiro quando eu falo da comunidade, tá? Eu acredito que a comunidade cresceu demais por conta da internet, porque vamos supor, vamos colocar aí o vampiro há 20 anos atrás, em 1999. Você não viu um comercial na Rede Globo vendendo um livro de Vampiro à Máscara. O máximo que a gente via era aquelas notícias sensacionalistas falando que era coisa do demônio, né? Exato, era o que a pegada era essa. A pegada era essa. Esse negócio é do diabo, não joga não. É que tem uma coisa assim também, né, gente? As pessoas, falar uma palavra forte, mas elas crucificam aquilo que não conhecem. Não, com certeza. Porque sempre teve Exato. muito preconceito em cima da comunidade da RPG. Por quê? Porque quem olha de fora não entende o que tá acontecendo dentro. E a maioria das pessoas que tá dentro, pelo menos a época da velha geração, na época que eu comecei a jogar, eles não tinham muita paciência pra ficar te explicando, sabe? Então, tentar provar o contrário pra quem tava fora era muito difícil. Então ficou um lance meio de tipo, você não gosta de mim, eu também não gosto de você. E isso se prolongou por muito, muito tempo, cara. A comunidade nerd, geek, ela cresceu demais nos últimos 10 anos e ganhou muito espaço. E isso que a gente joga hoje é algo que realmente salvou pessoas da sanidade na pandemia, cara. Você faz contatos. Se não fosse todo o movimento do RPG hoje que tem nas comunidades, nas redes, em todo lugar que você olha na internet, o projeto Meio Mundo RPG não teria acontecido, o projeto Acervo talvez não tivesse acontecido, e eu acho que isso contribuiu demais para a comunidade, sabe? Isso foi muito, muito especial, isso foi um presente para a comunidade, a gente conseguir viver esse momento onde a internet consegue fazer algo a mais pelo RPG, entendeu? E nem só coisa ruim pode vir da internet, né? Eu acho que essa Exatamente. democratização da informação, ela quebrou muitos paradigmas, assim, que a gente tinha. Antes a gente era preso, basicamente, quem não tinha acesso, né? Em 2003 eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a uma internet, algo do gênero. A pessoa ficava presa àquele contexto. Sim, a gente não tinha o nível de comunicação pela internet que a gente tem hoje. Um exemplo disso é que o Acervo, por exemplo, tem 50 colaboradores. Nós temos pessoas de todo o país. Sem internet isso não seria possível. Houve uma democratização da informação muito grande. E antes era uma coisa muito fechada, porque tu não tinha uma divulgação daquilo ali, daquele conteúdo, da forma que tem hoje. Tu não tinha tantos filmes de super-heróis. Um exemplo é só a gente olhar a quantidade de canais que tem de um tempo pra cá, a quantidade de criadores de conteúdo que tem de um tempo pra cá. Exatamente. Não, eu acredito que o exponencial dessa democratização implícita, explícita, sei lá, tá cravada dentro do contexto ali do V5, ela seja só um reflexo dessa época que a gente vive, né? Exatamente. Aproveitando esse ensejo aí que a gente falou que fazia 20 anos que não vinha Vampiro à Máscara pra cá em português. Chegou o Vampiro à Máscara depois de muito tempo. E galera, eu queria falar aqui do livro físico e das novidades que isso trouxe pra gente. Eu esperava menos, bem menos, assim. Eu comprei completamente cético e quando eu cheguei eu tive uma surpresa e, na minha opinião, uma surpresa muito boa. Eu tava acompanhando a comunidade reagindo ao livro, né? Uns gostando, uns relatando problemas, mas eu vou falar as minhas impressões. Eu peguei esse livro na mão e eu falei, cara, esse livro tá maravilhoso, capa gigante, ele parece uma enciclopédia, você coloca na estante, ele fica bonitão. Abri o livro, as páginas grossas, tudo bonitinho. Cara, eu adorei o material do V5 que a Galápagos trouxe. Tá certo que a minha parte fã fala alto, mas eu gostei demais do livro. Eu vou ser o contraponto, tá? O advogado do diabo. Já adianta. Vai lá. Não, eu tenho que concordar com o Diogo. Esteticamente falando, o livro é lindo. Eu recebi de algumas pessoas um feedback, como o Diogo falava também, um feedback não tão legal do livro. O pessoal tava falando pra mim, mandaram até vídeo e tudo, sobre o material que tinha
tinha sido usado, e é uma preocupação minha, porque, enfim, a gente tem todo aquele cuidado com o livro não é uma peça barata, tá? Eu acho que ficou num preço razoavelmente justo, eu diria assim, mas não é algo barato. A gente sabe o cenário econômico que a gente está vivendo e muitas pessoas tiveram a oportunidade de comprar, outras não, a gente vê isso na comunidade. Voltando, esteticamente falando, o livro está muito bonito, pelo contexto da estética, ele ficou, na minha opinião, muito bom. Apesar de ter recebido uma crítica que me espantou, eu digo, não vou comprar a versão deluxe, porque eu vou ver se realmente o livro é do jeito que tinham me falado. Eu fiquei nessa dúvida, comprei a versão básica. Quando eu peguei e comparei com as edições que eu tenho aqui, as edições anteriores, a questão do material, da qualidade da página, enfim, eu vi que tinha ficado tão boa ou até melhor, tá? Eu dei esse feedback para algumas pessoas também, e acho que até as pessoas também formaram uma decisão. E assim, a gente percebe, lendo o material, não tive a oportunidade de ler tudo ainda, mas a gente percebe, lendo o material, que sim, existem alguns errinhos ali de português, algumas questões da tradução que não agradaram a todos, é impossível agradar a todos, a gente entende que houve essa divergência, isso deu muito bafafá, né, lá nas comunidades. Mas falando da estética, o livro tá bacana, falando dos erros que a gente observou. Algumas pessoas receberam o material, por exemplo, com escudo. Quem comprou o escudo do narrador? O escudo do narrador veio invertido. Algumas pessoas tiveram problema na qualidade das páginas, saiu meio borrado. O interessante é que a gente viu o pessoal falando disso na comunidade no Facebook, falando disso no Telegram da própria empresa, sendo assim respondidos aqui e acolá, com um delayzinho de resposta. Eu percebi isso, até entrei nas discussões, porque teve um pessoal lá que foi defender, né? O negócio tinha vindo errado e a gente ainda defendendo. Eu digo, não, tá, vamos lá, vamos dar César o que é de César. Se tá errado, tem que ser reposto o material. A gente, como consumidor, a gente precisa exigir o nosso direito, e é isso. Embora eu não tenha tido contato com o livro ainda, né? Eu já sou consumidor dos produtos Galápagos, né? Eu tenho os 3 livros básicos aqui de D&D, mais o livro de aventuras lá da Maldição de Strahd. Vou falar um pouco da qualidade, que é o que eu tenho parâmetro de comparação de referência, tá? Embora um dos livros seja uma impressão que era feita na Lituânia, comparando com a impressão que é feita aqui no Brasil, o material é muito bom. O material em si que o pessoal escolheu é muito bom. Eu acredito que seja a mesma coisa com V5, tá? Mas eu acho também que, assim, são coisas que você pode ir corrigindo numa segunda tiragem, vamos dizer assim, ó, vou corrigir isso na segunda tiragem. E é normal acontecer isso com todos os produtos, porque imagina a quantidade de trabalho que os caras têm também. Lógico, desagrada alguns, desagrada outros, normal, isso vai acontecer. E eu acho que a crítica, cara, ela tem que ser construtiva, né? Eu não vou criticar para detonar, vou criticar porque eu quero que o produto melhore para que mais pessoas tenham produtos bons e todo mundo fique feliz na medida do possível. Não apaga, por exemplo, aquela questão do fanboy. O fanboy, ele vai defender até as últimas, para ele não vai ter nenhum erro, não vai ter nada de errado. Já o consumidor, o cara que é fã do material, fã da temática, né, e tem contato com o material nacional, ele vai fazer suas críticas se ele for consciente para que o negócio melhore. Eu vi uma crítica, cara, que eu achei muito sincera e legal, eu acho que é do canal Fazendo Nerdice, uma coisa assim, que ele recebeu para avaliação, não sei se recebeu em definitivo, mas recebeu para avaliação a versão deluxe e a versão comum. Literalmente, ele fez uma análise legal do negócio. O Elba, ele tem um espaço legal lá no Fazendo Nerdice, ele fala de Magic, ele fala de um monte de coisa, e a análise dele foi profunda mesmo, assisti. Então, eu achei legal, entendeu? Então, assim, agora imagina o seguinte cenário, se ninguém fizesse nada também, a gente não ia ter o material em português. Vamos fazer uma crítica, mas vamos bater na porta dos caras e falar assim, ó, pode melhorar isso daqui, não ficou legal isso, não ficou legal aquilo, mas pra ver o negócio crescer, melhorar, não pra detonar também, né? Eu acho que esse é um contraponto, entendeu? Exatamente, eu acho que só de trazer de volta o Vampiro à Máscara já é um grande feito, sabe? Mas o fato do material, da tiragem, das coisas, eu acho que como primeira tiragem tudo vai ter seus problemas, e eu acho que com o decorrer do tempo, eu acho que vão ter sim as devidas providências e um produto bem legal na nossa mão aí. Mas saber da Nicole agora, e aí, Nicole? A primeira coisa a dizer como um bom toreador é que é lindo, né? Vamos convir que o negócio é bonito. Tem um toreador na capa, né? Mas algumas coisas pra pôr é que a gente também tem que ter noção que a comunidade é feita por fãs. Eles são uma empresa. Eles vão agir como uma empresa. E como fãs, a gente espera muito. E foi uma tiragem muito grande. A gente acompanha a comunidade de perto e a gente viu sim problemas, viu sim gente reclamando e tudo mais. Mas em grande maioria das postagens é que o material, ele veio bom. Ele veio com uma impressão boa,
ele veio com uma capa legal. Então a gente também não pode se deixar levar só pelas críticas que a gente tem ali da comunidade de alguns problemas. Alguns problemas vão ter, é uma tiragem grande. Mas também a gente tem que deixar um pouquinho esse lado de fã e olhar como consumidor. E não só aquilo que a gente espera que seja grandioso. É um livro, gente, é RPG, entendeu? Na gringa a gente sabe que o material veio tanto físico como o PDF, para quem comprou, né, adquiriu o físico. E a gente vem falando aqui desde o início do cast a questão do RPG salvando, né, a sanidade de todo mundo aí, tirando a gente daquela neura, né, de estar em casa, sem poder fazer muita coisa circular. Cara, o PDF, na minha opinião, foi uma das coisas que impactou bastante e está impactando ainda o cenário atual, né, da distribuição, tá, do V5 no Brasil. Eu acredito que a Galápagos poderia investir nesse cenário do PDF, já deveria ter feito isso antes, um trabalho bacana de lançar o PDF junto com o físico, porque estamos ainda passando pela pandemia. Muitas das mesas estão sendo mesas online, como essa, como o nosso server. O server do acervo, o server e tantos outros servers que existem espalhados por aí. As mesas, elas estão sendo online. E esse material físico, ele muitas vezes ele só fica disponível para quem de fato ali comprou com um valor até um pouco maior do que uma tiragem em PDF, que talvez pudesse sair com um valor melhor ou menor, né? Não melhor, mas menor do que a tiragem física. Então, eu sou daquele que levanta a bandeira para que a Galápagos traga o PDF que seja para ontem, sabe? A gente precisa disso como consumidor e para que a gente possa disseminar ainda mais. Eles vão ganhar com as pessoas tendo o PDF à sua disposição. Tem muita gente cobrando isso em todas as comunidades do Vampiro à Máscara, cobrando o PDF. Sempre vem alguém e fala, e PDF, gente, e PDF. Que a questão do PDF também não é só por uma questão do valor, entra nisso também, porque torna mais acessível. E como o Ale falou, nós não estamos num momento exatamente bom, mas também torna acessível para pessoas que não têm visão, porque elas vão botar esses PDFs nos leitores, e quem não tem essa condição fica limitado. Assim como uma pessoa que não tenha o financeiro para adquirir um físico também vai ficar limitado. E isso é uma bandeira que o acervo sempre levanta, que seja acessível, porque a nossa ideia é trazer conteúdo que seja acessível e levar RPG a um maior número de pessoas possível. E isso, querendo ou não, limita. Falando em acessibilidade, sabe uma coisa que eu acho que seria uma alternativa? Lançar em formato pro Kindle. A ideia é como você pode ter ou o aparelhinho do Kindle ou o Kindle no celular, alguma coisa assim, cara. Eu acho que isso é um ganho gigantesco, porque um exemplo, tá? Todos os dias, basicamente, eu faço uma viagem para outra cidade, depois volto tarde e fico esperando uma meia hora, sei lá, 40 minutos para poder voltar, parado no carro no estacionamento. Eu acho que essa questão de trazer em um formato digital legível ali, isso, cara, dá um punch gigante naquela questão de tempo, velho. Quem tem tempo hoje para parar e ficar lendo um livro? Eu acredito, assim, que ninguém, por exemplo, também vai querer levar o livro na mochila para avariar alguma coisa. Eu quero ter o livro físico e quero ter a versão digital também para poder ler em algum lugar, entendeu? É uma questão de comodidade também, né? Porque a gente lê, por exemplo, eu leio muito no celular. Eu leio muito quando a gente tá esperando em algum lugar e tudo mais. Ou até numa mesa presencial, muitas vezes a gente pega um PDF para consultar. Então, sim, existe a questão de pirataria? Existe. Não dá para dizer que não existe, certo? Mas também existe um mercado que vai apoiar, um mercado que vai comprar, porque quer ter aquilo ali. Qual que é o RPGista que, quando não tem condições de comprar um livro físico daquilo que ele mais gosta, não vai comprar? Claro que vai. Sempre dá um jeito, né? Exatamente. Eu acho que pelo menos quem comprasse o livro físico deveria ter o PDF à disposição, sabe? Eu acho que não faz sentido você comprar um livro de R$190 e você não ter um PDF disponível dele para você usar, até porque eu não tenho nem coragem de transportar ele para fora da minha casa. Sabe quem já faz isso hoje? A New Order. Você entra no site deles lá, por exemplo, vou ver o Shadowrun, né, quinta edição, que tá na quinta edição também. Aí tem a opção de comprar o livro mais o PDF. Sim.
Pessoal, como que foi o impacto da 5ª edição na comunidade? Porque a Nicole, ela tá com esse contato direto com a comunidade no Projeto Acervo, né, Nicole? Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu sei de pelo menos 8 suplementos que estão sendo produzidos para o Vault pro V5, desde o lançamento pela Galápagos. Então, fora a questão da quantidade de vídeos, da quantidade de gente, teve comunidade se criando especificamente pro V5. Então, ela moveu a comunidade e, querendo ou não, ela deu respiro, porque ela trouxe algo novo. E isso a gente vê em qualquer momento que tu, em qualquer plataforma que tu vê, é só tu ver a quantidade de servidores que tem mesas de V5, a quantidade de canais, as quantidades de comunidades no Facebook. Ela deu um respiro não só para aqueles que já jogavam, mas também trouxe gente. E isso a gente vê, por exemplo, porque o conteúdo que a gente cria no acervo do V5, que a gente criou um Bibliotecário Explica, da ficha do V5 com Fernas, ele tem uma quantidade de visualização que bate direto com os outros vídeos mais vistos dos canais. É o V5 impactando e trazendo novas oportunidades para todo mundo, né? Ale, conta pra gente aí o impacto do V5 que você tá vendo na comunidade, até porque você trabalha direto também com a comunidade do V5 oficial no Facebook, né? Sim, cara, a convite aí do Rooney, com uma galera muito massa, muito engajada, o Lennon, a Tati, a Arikel, o Dani, essa galera aí da boa, da massa mesmo, trabalhando com a gente ali na moderação do V5. E, enfim, cara, até mesmo dentro da moderação tem aí a Tati fazendo um trabalho fantástico. Eu sou suspeito em falar, mas vocês vão ver, e ela tem divulgado o trabalho dela. Ela recentemente, o Rô, né, junto com uma galera aí, produziu um material, foi o primeiro material traduzido para o Vault, né? Saiu da comunidade V5, foi ideia lá do Rooney, né? Trazer os contos, né? Foi um mês inteiro de contos, todo mundo produzindo na comunidade contos, e que no final iriam abarcar um livro, né? E iria ser lançado esse livro tão logo a Vault começasse a distribuir o material do V5 para poder compartilhar esse material do V5 para fãs. E foi o primeiro material PTBR que está lá disponível na Vault para o pessoal apoiar, comprar, baixar, etc. O pessoal está produzindo o jogo, porque aí tá vindo a semana aí de jogos, né? O World of Darkness está trazendo criadores para, enfim, lançar jogos numa plataforma, na plataforma que os desenvolvedores trabalham, e isso está sendo muito bacana. Aqui no Brasil tem o Palada, tem o pessoal do Acervo, né? O Paladinho, tem o pessoal do Acervo, tem o pessoal do canal Comentando RPG. Tem muita gente que tá aproveitando a onda, né? Eu digo a tsunami do Vampiro à Máscara, todo mundo ali na crista querendo surfar, e isso é demais. Como a Nicole falou, o sangue tá fervendo aí, né? A comunidade tá fervilhando de pessoas que têm uma criatividade enorme, e o meio mundo tá abraçando essas pessoas, tá trazendo pra cá também. A gente tá fazendo, como eu falei, collabs, parcerias, o pessoal tá chegando. Tem o Velhinho do RPG, eu não posso deixar de falar do Velhinho. Tem um blog sensacional, ele tem resenhas maravilhosas, resenhas fantásticas, e quem não leu, vai lá no blog do Velhinho, lê as resenhas do cara. São muito boas as resenhas do V5 e do sistema como um todo. Enfim, eu acho que isso é muito bom. A comunidade tá empolvorosa, e graças a essa tradução, né? A tradução do V5 chegando permitiu que muita gente começasse ou retornasse para os trabalhos voltados ao Vampiro à Máscara 5ª edição e todo mundo das trevas. Bom, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu posso dizer, né, vamos dizer assim, eu acho que tem dado uma visibilidade para RPG que talvez eu só tinha visto lá atrás, na época do V3, tá? Eu acho que D&D é bacana, mas eu acho que não é o palco nacional. O palco nacional, ele tem um carinho especial por vampiro, e essa localização da Galápagos, cara, isso faz com que a gente se sinta enxergado, entendeu? Porque a gente sabe que tem essa questão de licença por trás, demorou por N coisas de negociação, problema na gringa, tal, muita gente reclamou da demora, mas não entende todos os bastidores aí do que acontece. E eu acho que isso, cara, essa força dos caras conseguirem trazer pra cá só mostra o quanto a comunidade brasileira é importante, tá? Então, assim, a gente tem sim uma força muito grande, a gente tem uma comunidade muito grande. Eu acho que, por mais que seja vampiro, o jogador de vampiro, ele seja jogador de vampiro, fã de vampiro, né? Eu acho que, assim, das comunidades que eu participo de RPG, eu acho que tem sido uma comunidade mais democrática e esperançosa com essa questão dessa localização. Lógico que a gente quer mais coisas, a gente quer suplementos, a gente quer outros cenários, queda de Londres, né? Eu acho que alguma coisa voltada mais para o Brasil, assim, também. Exatamente. A Jaque Machado aqui no Chat Livre tá falando. Tava todo mundo seco por uma novidade de vampiro, e realmente tava todo mundo seco. Mas, pessoal, a gente precisa aqui agora caminhar para os nossos
anúncios, os nossos avisos do Meio Mundo RPG. Para você que tá seguindo RPG aí, entrou agora, convido vocês a conhecer o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp, o nosso Twitter. Conheça também aí o nosso servidor no Discord. No chat Partidas e Mesas você consegue achar tudo que tá rolando, com uma menção honrosa aí pro nosso projeto do Meio Mundo Clan Festival, que nada mais é do que uma shot de cada clã por semana, tá? Então, cada semana a gente tá apresentando um clã diferente de Vampiro à Máscara para vocês que estão no servidor e liberando uma shot com os narradores do servidor. Isso tá rolando aí todos os domingos, salvo hoje por causa do início do podcast. Mas todo domingo nós temos uma shot de clã rolando no servidor, tá? E uma segunda coisa, galera, a gente tá aí, estamos convocando narradores, galera. Vocês que estão querendo narrar uma crônica, você que tá precisando de um lugar para trazer seus amigos, galera, vem pro Meio Mundo RPG, narradores que estão dispostos a hospedar uma crônica aqui no nosso servidor. Nós estamos aqui de portas abertas e querendo deixar programação para todos os dias da semana. Mas a gente sozinho, a gente não consegue fazer, então a gente precisa de você, narrador de RPG, de qualquer sistema, venha pro Meio Mundo RPG pra gente poder trabalhar junto. Nós estamos também com as nossas redes sociais. Faz uma semana que a gente soltou em todas as redes sociais, tá? O Instagram, soltamos no Facebook e no Twitter, o Meio Mundo RPG. Pessoal, curte lá, compartilha, dá essa força pra gente, tá bom? Nós vamos aqui agora anunciar o vencedor do nosso sorteio de hoje de um Dice 7. Aê! Foi o Shine 7, que é o André, tá? Ele tá seguindo a gente em todas as redes, ele tá online. Então, galera, o Shine 7 é o primeiro ganhador de um dos Dice Sets de 4 que vão ser sorteados aí. Parabéns, André. Antes de finalizar, nós do Meio Mundo aqui, a gente tem alguns agradecimentos para serem feitos, tá? Mas antes disso, eu quero avisar para você a data e o horário do próximo episódio, que vai ser no dia 28 de novembro, esse mesmo horário, às 21 horas, tá bom? Então, no próximo episódio, a gente vai ter com a gente o velhinho da RPG, que o Ale mencionou há pouco, e, cara, ele tem um trabalho sensacional e a gente vai falar de RPG online versus o RPG presencial, e eu convido todos vocês a estar com a gente nesse próximo cast para esse papo maneiro. Beleza, galera? E, cara, a gente tem alguns agradecimentos para serem feitos, tá? O primeiro agradecimento aqui, em especial, vai para toda a administração do Meio Mundo RPG, que eu, Ale, o Ícaro, que isso daqui não é feito por uma pessoa só e não tem como ser feito por uma pessoa só. A gente quer agradecer aos envolvidos em todo o crescimento do servidor, que é o Rô Amadeu, que fez todas as artes pra gente do mundo, que tá lá no Segredos de Narrador no YouTube, ele tem todas as mídias sociais, tá fazendo o Storytellers Vault aí do V5. Segue ele lá, compartilha, e Rô Amadeu, do fundo do meu coração, nós do Meio Mundo RPG agradecemos você, tá? Agradecer ao Paladino do PaladaCast, cara, muito obrigado por todos os toques e por todas as coisas que você nos ajudou até agora aí. Vai ajudar também na edição do cast. O Ailton tá escrevendo uns livros, vai entrar com financiamento coletivo logo logo. Acompanha aí nas redes, acompanha aqui no servidor que vai ter notícia dele aqui. Valeu, Palada! E agradecer agora imensamente ao Projeto Acervo RPG, o primeiro aí grupo de RPG que formou parceria com a gente, e eu queria agradecer imensamente ao Acervo por tudo que eles têm feito, e eu quero passar pro Ale fazer os agradecimentos também. Você foi pontual demais, agradecer a geral, todos os habitantes do Meio Mundo, todos os parceiros. Cara, preciso citar novamente o Rune, Tati, todo mundo da moderação no V5, o Lennon, Nicole, Paladino, o Rô, cara, vocês são demais, o velhinho. E os habitantes, todos eles aqui, quem veio contemplar a gente aqui, prestigiar a gente aqui com o podcast, com essa estreia sensacional, e nós não vamos parar aqui, a gente vai continuar, tá? Todo o pessoal da ADM lá e do Acervo também, o Keller e companhia, mas vocês são demais. É isso aí, Rafa. Bom, obrigado a todos, né? Obrigado aí a Nicole por ter nos prestigiado aí com a presença, né? Como a nossa primeira convidada oficial do Meio Mundo. Primeiramente, agradeço vocês. É sempre um prazer ter parceiros conosco. Mostra o quão a nossa comunidade pode ser forte, o quão a nossa comunidade é unida. E também agradecer ao próprio Acervo, porque sem cada uma das pessoinhas que estivesse no Acervo, nada disso seria possível. Eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial, já falei dela no podcast, mas vou falar de novo. Eu quero agradecer a nossa ADM
ADM, a Karina, a Raposa, todo mundo conhece ela por Raposa. Raposa é a nossa financiadora, gente. Ela é a top das galáxias, viu? Ela é raposa, ela é astuta, ela é meio furtiva, por isso ela leva esse codinome aí, mas sem ela também isso aqui não aconteceria. Raposa, obrigado, um abraço, beijão. Muito obrigado, Raposa. E dessa forma, a gente finaliza o nosso primeiro episódio de podcast. Obrigado, habitantes do meio mundo, obrigado, habitantes distraídos. Nós ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. O nosso próximo episódio. Um abraço, valeu! Valeu!